poucos minutos, o Supremo Tribunal Federal divulgou a decisão da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos do decreto do presidente da República que concedia o chamado indulto natalino. O indulto natalino, como a gente sabe, é uma prerrogativa do presidente da República, foi criado pela Constituição de 1988 e desde então, todo fim de ano, os sucessivos presidentes da República vêm estabelecendo as regras desse indulto. Cada um faz de uma maneira, mas o fato é que normalmente esse indulto vinha seguindo, vamos dizer, seguindo o mesmo caminho nos últimos anos. Na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o indulto era só para quem já tinha cumprido 1/3 da pena de 6 anos. Depois isso foi elevado de 1/3 da pena para 1/3 da pena de 12 anos. E isso foi assim até, Roberta, até o fim do governo Dilma Rousseff. Nos últimos anos de Dilma, o indulto de Natal dela estabelecia que tinha direito ao indulto de Natal quem já tinha cumprido 1/3 da pena de 12 anos. No primeiro ano do presidente Michel Temer, ano passado, o indulto dele mudou, passou a 1/4 da pena de 12 anos também. E desta vez, esse indulto que ele assinou agora no último dia 21, ele previa a concessão do benefício aos presos que já tivessem cumprido 1/5 da pena. E esse decreto não fala de limite, não fala se é a pena de 12 anos, de 10, qualquer pena. Justamente por isso, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, no pedido dela ao Supremo Tribunal Federal, ela fez aquele pedido. Ela achou que esse benefício era muito exagerado, pediu a suspensão dele, porque alegando que isso, entre outras coisas, até que isso poderia passar uma ideia de impunidade. E a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, agora há pouco, tomou essa decisão. Agora, essa decisão dela de suspender é uma decisão liminar, ou seja, ela ainda tem que ser objeto de discussão, de decisão do plenário do Supremo. Já foi feita a chamada distribuição, que é o quê? Escolher o relator do processo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso dificilmente vai tomar a chamada decisão monocrática, né, Roberta? Decidir sozinho. Por quê? Porque a primeira decisão de choro foi essa da presidente Carmen Lúcia. Ela já suspendeu os efeitos do decreto. Então, o mais provável que quase 10 entre 10 juristas aqui já analisavam é que se a presidente Carmen Lúcia realmente suspendesse o decreto, o relator Roberto Barroso simplesmente iria apresentar o voto dele ao plenário para que o plenário, ou seja, o conjunto dos 11 ministros do Supremo, tome a decisão final. Se o decreto volta a valer, volta a ter os seus efeitos, ou se o decreto realmente não vai valer, vai ser considerado inconstitucional, como argumenta a procuradora Raquel Dodge. Roberta. Agora, Sérgio, você já explicou que essa decisão é liminar, mas o que dá para a gente esperar a partir de agora, já que há aí uma clara disputa entre os poderes, né? Com certeza, mas isso não é de hoje, né, Roberta? O que dá para a gente esperar é isso, porque a partir de agora, se a AGU, né, se a Advocacia Geral da União recorrer, vai recorrer a quem? A própria ministra Carmen Lúcia, que é responsável pelo plantão do Supremo no recesso do Judiciário. Ou seja, de agora até o fim de janeiro, o recurso praticamente é inócuo. Por quê? Quem vai poder responder e decidir sobre esse recurso é a própria ministra Carmen Lúcia, que já tomou essa decisão de suspender os efeitos do decreto, né? Então, não tem muito sentido, nesse momento, esperar qualquer mudança com base em um eventual recurso da Advocacia Geral da União. Agora, realmente, é esperar o relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, e assim que ele apresentar o relatório dele, quando ele disser para a presidente que o voto dele está pronto e pode ser levado a plenário, aí seguramente ela marca a data
da decisão do plenário para que todos os 11 ministros do Supremo tomem, então, a decisão final. E como é um assunto muito relevante, uma hipótese também que, nesse momento, dá para a gente considerar pouco provável, é algum desses ministros pedir vista logo que o assunto chegar ao plenário. O mais provável é que todos já comecem a trabalhar, a estudar o assunto para que possam dar seus respectivos votos assim que a matéria chegar ao plenário do Supremo, Roberto. Agora, Sérgio, se a gente compara com os outros anos, com o ano passado, mas principalmente com os anteriores, esse fim de ano, esse recesso está bem agitado em Brasília, né? Não falta notícia, né? Recesso normalmente é aquela coisa modorrenta, com poucas notícias. Pelo menos nós, jornalistas, né, Roberta, não podemos reclamar de nada. O que não falta nesse recesso aqui, nesse fim de ano, realmente é notícia. E está bem agitado, né?